Eu fiz questão de ler com os irmãos esse texto, Efésios capítulo 4, versículo 32, por hoje ser o Dia dos Pais. É o dia que nós comemoramos o Dia dos Pais. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A parte que Satanás mais estragou em nós, seres humanos, foi a parte dos nossos relacionamentos. A Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, Deus se inspirou nele mesmo para nos criar. E quando nós dizemos que Deus se inspirou nele para nos criar à sua imagem, à sua semelhança, foi principalmente no aspecto dos relacionamentos. Deus nos fez seres relacionais. E nós nos assemelhamos a Deus e nos parecemos com Deus quando nós conseguimos viver relacionamentos à semelhança da forma como Deus vive os seus. Então, quando Deus se inspira nele para nos criar, Deus está se inspirando no seu relacionamento trinitário de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se a gente conseguisse voltar a nossa mente ao princípio, quando não havia ainda a terra, a criação de Deus, o ser humano, a humanidade, nós ali no princípio encontraríamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, num relacionamento que trazia plenitude e felicidade para eles. Porque não existe nada que traga mais plenitude para dentro do nosso coração, que dê mais alegria, satisfação de viver do que os nossos relacionamentos. Porque Deus nos fez seres relacionais. Deus se inspira nele, na relação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um relacionamento de paz, um relacionamento de alegria, de contentamento, de plenitude, de satisfação um com o outro, e nesse relacionamento brota a plenitude, a alegria, a harmonia e a felicidade. E era tão bom esse relacionamento trinitário de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que Deus nos inclui nesse relacionamento, seres humanos, ao nos criar. Aí, como nós conhecemos bem a história, entra na nossa história o pecado, e o pecado, ele nos atinge profundamente nesse aspecto da nossa capacidade de nos relacionar uns com os outros. Quando o homem peca, a primeira coisa que ele faz é se esconder de Deus. E através de uma pergunta fica evidente que o homem quebrou o seu relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Deus, todos os dias, ele manifestava a sua presença no jardim do Éden, para ter momento de compartilhamento e de relacionamento com o ser humano que ele havia criado. Consegue imaginar o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, que todos os dias se manifesta a sua presença gloriosa, perguntando para Adão como é que foi o seu dia, o que você aprendeu hoje. Imagine isso. Mas por causa do pecado,
vem uma pergunta: Adão, onde estás? Ou seja, deixando claro e evidente que o pecado quebra relacionamentos, que o pecado quebra comunhão, que o pecado arrebenta aquilo que nós temos de melhor da parte de Deus, que é essa capacidade de nos relacionar uns com os outros. Onde estás? Evidenciando que havia ali uma ruptura do relacionamento do ser humano com Deus. Quebrou, maculou, rasgou, rompeu, distanciou, entrou desconfiança, azedou o relacionamento. Acabou a graça, acabou a alegria, acabou a vontade de estar junto, entrou o medo, a desconfiança, a fuga. Mas o pecado não quebra simplesmente o nosso relacionamento aqui na vertical com Deus, como ele quebra também os nossos relacionamentos horizontais. Porque logo após essa pergunta que Deus faz para o homem, onde estás? Daqui a pouco Deus lhe pergunta, onde está o teu irmão? E a resposta de Caim é, sou eu, porventura, o tutor, o responsável, o guarda do meu irmão? Porque num arroubo de ciúme, de ódio, de inveja, ele tem a capacidade de matar o seu próprio irmão. E a partir daí, meus queridos, a história da humanidade, a partir do pecado, ela se transforma nessa saga de relacionamentos quebrados, de ódio, de desconfiança, de traição, de maldade, de morte, de violência, de dominação. Deus não nos criou assim. Deus não nos criou perversos, maldosos, maus. Mas Deus nos criou bons, à semelhança dele, com capacidade de amar, de respeitar, de acolher, de aceitar uns aos outros, de doação. Mas por causa do pecado que entra na nossa história, nós precisamos entender que isso foi maculado, isso foi estragado por causa do pecado que maculou a nossa natureza. Aí é difícil, é difícil. É difícil ser pai, porque tem que ter relacionamento. É difícil ser filho, porque tem que se relacionar. É difícil ser marido, como é difícil para as irmãs serem esposas, porque nós fomos maculados, fomos estragados na nossa capacidade de relacionamento. Todos nós que aqui estamos, eu, você, temos uma dificuldade enorme para conduzirmos os nossos relacionamentos de forma saudável. Que desafio enorme é ser pai e não estragar a vida dessa criatura, dessas criaturas tão belas e extraordinárias que Deus colocou na nossa mão. Mas o pior é que nós estragamos. Nós estragamos porque já viemos estragados. Nós estragamos porque nós fomos estragados. Nós fomos estragados por causa da nossa natureza pecaminosa, mas fomos estragados também por causa de relacionamentos tortuosos, difíceis, complicados e complexos que nós vivenciamos. Aí formamos uma família,
Temos os nossos filhos marinheiros de primeira viagem e não sabemos lidar com essa nova realidade de como nos relacionar sem estragar, sem reproduzir as coisas ruins que nós recebemos e que nós sofremos. Porque há uma tendência natural de nós reproduzirmos nos nossos filhos aquilo que nós recebemos dos nossos pais. É um processo de aprendizado e de reprodução. Filhos que foram abusados emocionalmente, filhos que não receberam o amor que deveriam receber, filhos que não foram amados, que não foram acolhidos, que não foram compreendidos, que não foram entendidos, têm uma tendência muito grande de reproduzir na vida dos seus filhos aquilo que eles receberam. Foi o que recebeu, foi o que aprendeu. E junto com toda essa carga da nossa natureza e da criação que recebemos dos nossos pais, ajuntamos as nossas frustrações, as nossas carências e projetamos elas nos nossos filhos. Quantas expectativas que nós colocamos sobre as costas dos nossos filhos. Expectativas que são nossas, projeções que são nossas, coisas que nós queríamos para nós mesmos e não conseguimos, e atamos esse fardo pesado e os colocamos sobre as costas dos nossos filhos. Expectativas frustradas, projeção de carências, reprodução de vivências ruins e desastrosas, ajunta tudo isso e coloca debaixo do mesmo teto. Não vai dar coisa que presta. Mas nós que somos crentes e que temos a palavra de Deus, eu acho que nesse aspecto nós somos piores. Porque nós não encaramos a realidade. Porque nós temos uma dificuldade enorme de aceitar as nossas fragilidades. E a semelhança dos fariseus hipócritas, criamos de nós mesmos idealizações de famílias irreais e inexistentes. Não existe família perfeita. Não existe relacionamento perfeito. Por causa de nós, por causa do pecado. Porque nós fomos estragados. Quem sinalizar para nós um relacionamento perfeito, uma família perfeita, idealizada, é um mentiroso. Como é que pode sair coisa perfeita de gente estragada? Como é que pode sair uma criação perfeita de quem não teve uma educação, uma formação que não foi perfeita? E assim nós fomos estragados e estragamos por causa do pecado, e estragamos mesmo. Impomos as nossas frustrações sobre os nossos filhos, queremos que eles sejam aquilo que nós nunca fomos.
Atamos fardos pesados que nem com o dedo nós nunca movemos e queremos que eles carreguem. Criação, imagem, semelhança de Deus, mas entra o pecado na nossa vida, na nossa história, gente. Nós somos pecadores. Nós fomos estragados pelo pecado exatamente nessa capacidade de relacionar, de amar, de acolher, de aceitar, de abençoar, de edificar o outro. Porque a essência do pecado é querer ser Deus, é querer ser servido, é querer ser adorado, ao invés de servir. Essa é a essência do pecado. O pecado, ele descentraliza Deus e nos coloca no centro. Aí estraga. Porque nós não pensamos no outro, mas nós pensamos em nós mesmos. Nós perdemos a perspectiva de amar o outro, de edificar o outro, de nos doar para o outro, e sempre queremos receber do outro, até no excesso dos nossos afetos em relação aos nossos filhos, são projeções das nossas carências. Isso é óbvio. Quando amamos demais, queremos demais, cuidamos demais, cercamos demais, não precisa ser psicólogo para entender que tem uma coisa errada nisso. É difícil, irmãos. É muito difícil ser pai. É muito difícil ser filho. É difícil atender às expectativas dos pais, é difícil atender às expectativas dos filhos. Mas graças a Deus, preste atenção, porque a história não pode acabar aqui e a gente ir embora para casa dessa forma. Existe uma coisa chamada redenção. Amém? Existe uma intervenção de Deus na história que se chama redenção. Deus enviou o seu Filho Jesus. Deus Filho, parte dele mesmo, parte da Trindade, desse Deus trinitário, para redimir, para restaurar, para reconstruir. Nós então fomos maculados, continuamos estragados, imperfeitos, fazendo besteira, em cima de besteira. Mas quando nós entendemos isso, quem nós somos de fato e de verdade, quantos estragos recebemos e quantos estragos fazemos. Aí nós nos lembramos da redenção. Deus enviou Jesus para restaurar o Pai. Deus enviou Jesus para restaurar o Filho, para redimir o Pai, para redimir o Filho. Deus enviou Jesus para converter o coração do Pai ao Filho. Deus enviou Jesus para converter o coração do Filho ao Pai. E numa ação sobrenatural de Deus, Deus converte o nosso coração aos nossos filhos e converte o coração deles a nós, apesar de tudo aquilo que eles são e daquilo que nós somos. Deus faz isso. Por isso que o versículo que eu li é: sede
uns para com os outros bondosos. Sede compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós precisamos entender essas coisas, que nós fomos estragados na nossa capacidade de relacionarmos uns com os outros e principalmente dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos. E que a única possibilidade de nós escaparmos desse ciclo vicioso, danoso e destrutivo é quando nós olhamos para a palavra de Deus e passamos a ser bondosos uns com os outros, pacientes uns com os outros e perdoando uns aos outros, assim como também Deus nos tem perdoado. Jesus disse que a quem muito é dado, muito é exigido. O pai que deu muito, que se doou muito, ele exige muito. Quem dá muito, exige muito. Se o pai doou muito para os seus filhos, em renúncia, em amor, em dedicação, em entrega, não viveu para si mesmo, mas viveu para eles, se entregou de todo o coração, deu muito, mas vai exigir muito. Está escrito. É parte da nossa natureza. Aquele filho que dá muito, que doa em respeito, em obediência, em honra aos seus pais, ele também vai exigir muito. E desses muitos surgem as frustrações e as decepções. E não tem frustração maior do que quando nós nos frustramos e decepcionamos com alguém que nos é muito caro e nos decepciona. O pai que constrói aquela imagem a duras penas de um homem de Deus, pai exemplar, o dia que ele enfiar o pé na jaca, como qualquer outro ser humano, ele vai causar uma frustração enorme, uma decepção enorme no coração do filho, da filha, em alguns casos irrecuperável, a não ser que a gente entenda o que a palavra de Deus está dizendo. Perdoa. Perdoa. Perdoa o seu pai. Perdoa o seu pai. Nós temos a capacidade de perdoar os outros, por que não vamos perdoar os nossos pais? Perdoa o seu filho. Tem pai que não admite, mas ele tem mágoas profundas do filho. Porque ele é decepcionado com o filho. Porque o filho só lhe causa dores, frustrações e decepções. Apesar do muito amor, do muito cuidado, da muita dedicação, aquele sujeito até parece que não é meu filho. Como ele saiu tão diferente, tão complicado, tão desajeitado, tão problemático. Mas é seu filho, das suas entranhas. Sede bondoso, paciente, perdoa, 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 perdoa. Não tem
outro jeito, depois do pecado, de mantermos relacionamentos saudáveis se não for à base do perdão. Porque nós sempre vamos decepcionar uns aos outros. Nós sempre vamos frustrar as expectativas uns dos outros. E por isso, nós precisamos então de perdoar uns aos outros. A palavra de Deus para nós nessa noite. Você que é pai, hoje é dia dos pais, tem os seus filhos, está frustrado, está decepcionado, quer reconstruir, quer restaurar, honestamente, comece perdoando. Comece perdoando. É outro ser, é outra pessoa, é outra vida, outros projetos, outros planos. É a vida dele. Não é a sua. É a dele. Perdoa. Tenha paciência. Seja bondoso. Aceitação, acolhimento, bondade, perdão é a única forma de nós curarmos, sararmos e restaurarmos relacionamentos quebrados, disfuncionais. É a única forma, é a única maneira. A redenção, a restauração passa pela bondade, pela compaixão, pelo perdão. E Paulo está dizendo, olha, como também Deus em Cristo vos perdoou. Alguns exemplos marcam-nos profundamente. Me lembro, alguns anos atrás, fomos convidados para fazer um casamento. E aquela moça agora que ia se casar, uma jovem, bonita, serva de Deus, ela havia convidado o pai para que pudesse entrar com ela na igreja, conduzindo-a até o altar de Deus. Até aí nada de anormal, é o comum, não é? Só que aquele pai havia abandonado a família, Um dos filhos era especial, tinha deficiência física, andava em cadeira de rodas. E aquele pai deixou a família e foi viver a vida dele do jeito que bem lhe aprouve. E no dia do casamento, aquela menina entrou em contato com o pai, aproximando do casamento, entrou em contato e convidou para que ele a acompanhasse até o altar. Eu fiquei olhando para a cara dele, olhando para ela, e falei, essa moça é crente. Essa moça passou pela porta da redenção. Ela teve um encontro com Jesus. Ela teve a experiência de ser perdoada por Deus para poder perdoar dessa forma. Minha filha, como é que você conseguiu fazer isso? Passou porque está escrito na palavra de Deus: honra teu pai, honra tua mãe. Ele é meu pai. Esse é o dia mais importante da minha vida e eu quis honrá-lo. Quase que eu disse para ela, você é muito mais crente do que eu.
não tem forma ou fórmula para construir relacionamentos saudáveis se não for com base no entendimento de que nós, por natureza, fomos estragados pelo pecado. Eu fui estragado, meu pai foi estragado, minha mãe foi estragada. Ferimos, somos feridos. Machucamos e somos machucados. Mas se nós nos lembrarmos que Deus mandou Jesus, o seu Filho, para poder nos restaurar e para nos restaurar, para nos redimir, Ele nos perdoou, nós vamos entender que o perdão é a base da reconstrução. Eu, pessoalmente, acho que não tem frustração e decepção maior do que quando você se frustra e se decepciona com seu pai. Essa figura de pai é uma figura muito importante na Bíblia Sagrada, na literatura, no seio da família. E como não se decepcionar com alguém que é falho como qualquer outra pessoa? Mas aí é preciso dizer: eu te perdoo. Eu te perdoo porque Jesus, porque Deus me perdoou por meio de Jesus Cristo. É preciso muitas e muitas vezes no coração ou até audivelmente dizer: meu filho, eu te perdoo. Eu te perdoo. Minha filha, eu te perdoo. Eu te perdoo porque Deus me perdoa. Deus é muito melhor do que eu. E Ele me perdoou. E o perdão exerce essa graça de ir limpando o coração e arrancando as raízes daninhas da amargura. Porque à medida que isso vai acumulando dentro do coração, daqui a pouco nós estamos odiando. Daqui a pouco a gente não consegue conversar mais, não consegue olhar nos olhos, não consegue mais ter aproximação. Mas todas as vezes que nós perdoamos, e perdoamos de todo o coração: meu filho, eu te perdoo por você não ser aquilo que eu sonhei que você fosse. Eu te perdoo. Foi um excesso de expectativa da minha parte, porque eu também sou humano e sou frágil. Pai, eu te perdoo porque eu sei que você é um ser humano. E assim, pela graça de Deus, nós vamos conseguir construir não relacionamentos perfeitos, mas relacionamentos saudáveis, abençoados e abençoadores. Amém?